Olá, nós estamos aqui no primeiro programa do Mundo Jurídico, do Diário MS TV. Quando você quer chegar a algum lugar, tem sempre que fazer a pergunta certa. E a nossa pergunta aqui não é como as coisas são, é por que elas são como elas são. Você já se perguntou sobre a greve? Já ouviu falar o que é greve? É permitido, não é permitido? É lícito, é ilícito? Se você fizer greve, o seu patrão pode te mandar embora? A empresa, o que ela pode fazer quando vai haver uma greve? Como ela negocia com o sindicato? E o sindicato? Se você é um sindicalista, quais são os passos que você precisa dar para poder fazer um movimento grevista? Tudo isso nós vamos tratar hoje, aqui no Mundo Jurídico da Diário MS TV. A primeira questão que a gente tem que ter em mente é que greve é um direito. Sim, greve é um direito. Greve consiste na paralisação das atividades. Quando toda a classe trabalhadora deixa de trabalhar, não vai para o trabalho, porque ela quer forçar o empregador, quer forçar a empresa a atender um determinado direito, um pedido, um aumento salarial, a concessão de uma bolsa, a concessão de algum direito para quem fica grávida ou para quem sofre acidente. Quando está tendo uma negociação, não chega a um ponto de acordo. Aí o que acontece? Eles partem para a greve. Mas como todo direito, a greve para ser exercida tem que obedecer requisitos legais. Não dá para você reunir a turma aí na empresa e falar, olha, eles não deram aumento para a gente, vamos fazer greve. Não é assim. Se isso acontecer, inclusive, você e aqueles que participam podem ser mandados embora por justa causa. Você pode ser dispensado porque violou a obrigação de ter que trabalhar. No caso, quando a gente fala em greve, a gente fala de um instituto jurídico que está previsto na Constituição Federal e que, para ser exercido, demanda alguns requisitos. Vamos pensar quais são esses requisitos? Serve para você que vai participar de uma greve para checar, será que essa greve está certa? Será que o sindicato cumpriu todos os requisitos legais? E serve para você que é dirigente sindical e tem dúvidas sobre como estabelecer um movimento grevista. O primeiro deles, quando a gente vai provocar uma greve, é preciso que haja uma Assembleia Geral da categoria prevendo uma reivindicação. Quer dizer, você não pode partir para a greve antes de ter uma Assembleia Geral da sua categoria autorizando o movimento grevista. Essa Assembleia tem que ter no mínimo 5 dias de antecedência à deflagração da greve. Ela tem que ser publicada em jornais de circulação local e tem que publicar também nas empresas que vão participar da greve. Atendido esse requisito, você vai para a Assembleia Geral. Nessa Assembleia Geral, tem que discutir com a categoria dos trabalhadores as reivindicações que você vai ter durante o movimento grevista. Isso é a chamada pauta de reivindicações. O que nós vamos pedir? Por que nós estamos paralisando as nossas atividades? Nós estamos paralisando porque nós queremos aumento de salário, nós queremos auxílio maternidade, nós queremos isso. Isso tem que ter bem esclarecido lá na pauta de negociações. Um terceiro requisito para a greve. Antes que ela comece, antes que os trabalhadores parem de trabalhar, é preciso ter as rodadas de negociação. Você tem que convocar o empregador, convocar a empresa para participar de uma mesa de negociação, mostrar para ele aquela pauta que foi aprovada na Assembleia Geral e, a partir disso, frustrada essas negociações, é que vai abrir o caminho para se fazer uma greve. Observe, uma assembleia para definir a pauta de reivindicações, rodadas de negociações, e aí sim, teve as rodadas de negociação, não conseguiu chegar a um acordo, aí está caminhando para chegar ao movimento grevista, mas tem que ter uma nova Assembleia Geral. Uma nova Assembleia convocando a classe dos trabalhadores para dizer, olha,
Fizemos aquela assembleia, fizemos a pauta de negociação, não deu certo, o empregador não atendeu, nós não chegamos a um acordo. Agora nós estamos convocando essa nova assembleia para deflagrar o movimento grevista, que consiste em que nós vamos parar de trabalhar, ok? Todos os requisitos dessa assembleia são os mesmos da assembleia anterior que eu já falei para vocês. Nessa assembleia, que tem que ser lavrada uma ata, vai ter a pauta das reivindicações durante a greve. O que durante o período que nós não vamos estar trabalhando, nós vamos estar fazendo. E essa é a chamada pauta de reivindicações da greve. Muito bem, nós já passamos 3 passos para deflagrar uma greve do ponto de vista legal. Se você é trabalhador e o seu sindicato não observou esses requisitos, não participe da greve, porque tem chance muito grande dessa greve vir ser declarada abusiva e muitas vezes você vir a ser punido porque deixou de trabalhar sem a proteção legal de como se deve desenvolver uma greve. Depois de feita a assembleia que vai deflagrar o movimento grevista, é preciso notificar o empregador de que vai haver a paralisação das atividades. A empresa não pode simplesmente ser surpreendida, chegar de manhã cedo para abrir a empresa, chegar lá ninguém vai trabalhar. Não, o empregador, o empresário, ele tem que ser previamente comunicado. Ele tem que saber daquele movimento e que em tantas horas irá ter início a greve. O nome disso é a notificação prévia. Para as atividades chamadas de essenciais, que são aquelas que envolvem fornecimento de água, compensação bancária, atividades ligadas a esgoto, a tratamento de lixo, coleta de lixo, nessas atividades essa comunicação tem que anteceder no mínimo 72 horas das paralisações. Não pode você entrar em greve sem ter notificado ao menos 72 horas antes. Em todas as outras atividades comuns do dia a dia, a notificação tem que ser precedida de 48 horas. Antes de 48 horas do início da greve, você tem que fazer essa notificação. Feito tudo isso, já pode parar de trabalhar? Não. Precisa sentar e conversar com a empresa, com o empresário e discutir o seguinte: a formação das chamadas equipes mínimas de trabalho. O que são essas equipes mínimas de trabalho? Uma empresa, muitas vezes, tem equipamentos, tem circunstâncias que elas não podem simplesmente ser paralisadas. Se aquela máquina parar de funcionar, a empresa quebra. A máquina quebra, ela perde a sua utilidade. Então, em todo e qualquer movimento grevista, é preciso ser mantido um mínimo de trabalhadores para manutenir as condições da empresa, para que a empresa possa continuar, para que quando acabe a greve, a empresa ainda exista. Porque senão você faz a greve, desliga todas as máquinas, elas não podem ser ligadas depois, o que vai acontecer? A empresa vai quebrar. É como se não tivesse tido, como se a greve não tivesse tido outra função, a não ser quebrar a empresa, e essa não é a função da greve. A partir disso, formadas essas equipes mínimas de trabalho, o empresário vai começar a negociar com os trabalhadores e vão estar negociando para tentar pôr um fim a essa greve o mais rápido possível. Porque greve é um exercício de autotutela. A gente chama isso no direito um exercício das suas forças, né? Você usa a sua força consistente em parar de trabalhar para forçar o empregador a lhe conceder determinados benefícios. Então, greve, portanto, não é algo para você alimentar, para você ficar fazendo em qualquer circunstância. Deve ser sempre o último recurso, porque é uma relação conflituosa, é uma relação complexa, então você tem que fazer isso sempre com muita cautela, ok? Começam as negociações, e feitas essas negociações, chega-se a um acordo, e aí se faz o acordo para pôr fim à greve e todo mundo volta a trabalhar. Esses são os requisitos gerais que nós falamos sobre a greve e que todo sindicato, quando vai deflagrar uma greve, tem que observar. E você que é trabalhador, cobre do seu sindicato que observe esses requisitos, para que a greve não seja declarada abusiva. E você que é empresário, verifique se o sindicato que está deflagrando a greve cumpriu esses requisitos. Se ele não cumpriu, você pode procurar um advogado da sua confiança e entrar com uma ação para declarar que aquela greve foi abusiva. Para fechar, eu queria falar com vocês sobre algumas coisas polêmicas envolvendo a greve. A gente confunde, mas se eu estou em greve eu recebo pelo tempo que eu estou parado? A regra é não.
Você não pode receber se você não está trabalhando. Mas como assim eu vou fazer greve sem receber? A regra é essa. Se você quer fazer greve, você tem que fazer para pressionar a empresa a conceder benefícios, mas seria superonerar a empresa exigisse que ela te pagasse pelo tempo que você não está trabalhando. Quando a greve foi pensada, ela já foi pensada dessa forma. Por isso que os sindicatos precisam ter força. Por isso que os sindicatos, muitas vezes, quando começa a greve, precisa ter caixa, às vezes para dar condição de sobrevivência para a classe trabalhadora que está em greve. Ok? Mas greve se faz não com o chapéu dos outros, mas com o seu próprio chapéu. É uma decisão que tem que ser muito amadurecida para que ela venha a ser tomada. Outra questão polêmica que envolve a greve. Mas eu tô em greve. Aí o empregador vai lá e traz outros trabalhadores para fazer o meu serviço. E aí, que utilidade vai ter essa greve? Não pode. O empresário não pode contratar trabalhadores para substituir aqueles que estão em greve. A lei proíbe isso por uma razão muito prática. Se ela não proibisse, de que utilidade teria as pessoas fazerem greve? Eu entro em greve hoje, o empresário vai lá, contrata outros trabalhadores e põe para trabalhar no meu lugar. Perfeito? Para proteger o Instituto, para proteger esse direito dos trabalhadores, a lei proíbe o empresário de contratar trabalhadores para substituir os grevistas. Quando que ele poderá fazer essa contratação? Quando os trabalhadores não respeitarem a formação das equipes mínimas de trabalho. Mas se obedeceu todos os requisitos, se tem lá as equipes mínimas para que a empresa não quebre durante a greve, aí o empresário é proibido de fazer essa contratação de trabalhadores substitutos. Uma outra questão muito comum de acontecer é falar assim, mas eu só volto da greve se me pagar os dias que eu fiquei parado. Sim, isso é comum. Na verdade, a prática mostra o quê? Que sempre quando tem a negociação, um dos itens que estão na negociação da greve é que seja pago para os trabalhadores aqueles dias que eles ficaram parados. Não pagar puro e simples, mas estabelecer uma regra. Olha, eles vão trabalhar, vão compensar, vão devolver os dias que ficaram parados e aí eles acabam recebendo. Ok, mas isso vem da negociação da greve, não é obrigatório, o empresário não tem essa obrigação. Mas normalmente, quando está se falando em greve, se faz essa negociação para se chegar ao fim da própria greve. E para finalizar, uma última questão que sempre chama atenção é a seguinte, mas eu estou em greve, não vou trabalhar, eu posso ir lá e quebrar a empresa toda? Claro que não. O direito, ele existe, mas você não pode abusar dele. E quando você abusa, você pode ser punido por isso. Não só na esfera criminal, porque se você quebrar a empresa, você está cometendo um dano ao patrimônio de particulares. Mas também na esfera trabalhista. Você pode ser mandado embora por justa causa. Na verdade é assim, a greve funciona, você para as suas atividades. Tenta convencer outros trabalhadores a seguirem você, mas você não pode abusar das suas razões e impedir que quem queira trabalhar entre na empresa. Você não pode abusar das suas razões e ir lá e sabotar o maquinário da empresa. Isso se constitui como um abuso. E aí, se acontecer, além de responder penalmente pelo crime que você tenha cometido, civilmente, tendo que indenizar o prejuízo que você tenha causado, você poderá ser mandado embora por justa causa, porque você violou um dos deveres do contrato de trabalho. Não faça isso em nenhuma hipótese. Exceto o seguinte, concluiu a greve, volte a trabalhar, porque tem gente que às vezes cai nesse erro. Ah, eu não concordei com a negociação, eu não concordei da forma como eles negociaram, e apesar do sindicato ter cancelado a greve e as pessoas estarem voltando a trabalhar, eu vou continuar fazendo a minha greve. Aí é falta injustificada. Você vai ser mandado embora por justa causa. Então, meus amigos, foi um prazer nós estarmos aqui nesse primeiro capítulo do Mundo Jurídico da TV Diário MS. Se você tiver mais alguma dúvida acerca de greve, mande para a gente, para os nossos contatos. Nós podemos voltar a esse tema e o mais importante, nós trazemos sempre algo que possa ser útil para a sociedade. Muito obrigado e até a próxima.